Perseverança, unidade, tudo isso precisa fazer parte de nós como igreja. E essas são orientações que Deus já nos deu. Mas eu quero conversar com você um pouco mais sobre isso hoje. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e estou aqui todos os dias com o intuito de trazer reflexões breves da Palavra de Deus para edificar a nossa vida. Não, você não vai ter aqui palavras apenas de motivação, falando apenas da promessa, mas também de posicionamentos como cristão sobre um relacionamento profundo com Deus. Se esses são temas que te atraem, se esses são temas que você entende que são relevantes para a sua alma, para a sua vida e para a sua caminhada cristã, eu já te convido a se inscrever no canal, porque eu estou postando vídeos de segunda a sexta-feira, às 5:30 da tarde. Então, que você possa inserir na sua rotina este tempo, ainda que pequeno, mas que todos os dias serão respostas, direção e instrução para a sua caminhada na fé. Hoje eu quero continuar a conversar com você sobre o livro de Atos. Assim como ontem eu falei um pouquinho do livro de Atos, hoje eu quero trazer também menção a outro versículo ainda sobre o livro de Atos. Talvez porque Deus está querendo nos posicionar e nos fazer olhar para a nossa trajetória cristã também como igreja. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso, orientações que Deus já nos deu e que nós sabemos que são posicionamentos que nós precisamos tomar, mas às vezes nós não colocamos em prática. E entre tantas outras lições que nós temos por toda a Bíblia, mas também pelo livro de Atos, essa daqui é uma delas. Então eu quero ler com você em Atos, no capítulo 1, e eu quero ler os versículos do 12 ao 14. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor para nós. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Após o seu mártire, Jesus ressuscita e fica com eles, fica com os 12, fica com os seus discípulos por 40 dias. E nesse tempo, Jesus deu-lhe provas incontestáveis da sua ressurreição, ensinou-lhes sobre o reino de Deus, fez um pedido: fiquem em um lugar juntos para receberem uma promessa. Sereis batizados com o Espírito Santo. E tudo isso para eles, naquele momento, ainda era um mistério. Jesus falava de coisas que eles não tinham ideia do que era. O fato é que nós hoje temos a história, eles não. E mesmo assim obedeceram unânimes, esperando e desejando a promessa. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos a história por completo. Nós já sabemos todo o contexto, nós já conseguimos entender o que foi desenrolado ali no decorrer dos séculos. Desde os patriarcas, os profetas, Jesus, hoje nós já sabemos tudo isso, mas para eles não. Para eles estavam vendo tudo isso acontecer e ainda assim eles creram, ouviram e obedeceram à orientação de Jesus. Os discípulos e os seguidores de Jesus fizeram como Jesus disse, voltaram a Jerusalém do Monte das Oliveiras. E eu quero contextualizar aqui um pouquinho, porque o Monte das Oliveiras era um lugar muito significativo no ministério de Jesus. Foi ali que ele ensinou, orou e ascendeu aos céus. O retorno a Jerusalém não foi apenas geográfico,
mas um ato de obediência. Eles não questionaram, não atrasaram, não desviaram. A vida espiritual começa assim, com obediências simples. O que Jesus pediu para eles era algo simples e eles, sem questionar, obedeceram. Em seguida diz que eles entraram no cenáculo. O cenáculo era um lugar elevado, separado. Espiritualmente, podemos entender que aponta para separação, intimidade, recolhimento. Quem deseja viver o sobrenatural precisa aprender a se separar para Deus. Não existe vida profunda com Deus sem tempo reservado com Ele. E como nós lemos, no versículo 14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. E aqui, nesta palavra, está a mensagem central, está o coração de toda esta mensagem: perseverança. Não era algo ocasional, era contínuo, insistente e unanimamente. Havia unidade espiritual. Não apenas estavam juntos, eles estavam alinhados. Este é o exemplo de uma vida espiritualmente completa, relacionamento e obediência. Onde há oração, a restauração de relacionamento e alinhamento espiritual. Existem esses aspectos que nós precisamos entender. A obediência precede ao poder, a separação precede a manifestação, a unidade ela sustenta o mover de Deus, a perseverança ativa o cumprimento das promessas. Deus já nos deu essas orientações. E este daqui é um texto que nos confronta diretamente. Estamos obedecendo antes de pedir? Nós temos um cenáculo, um lugar secreto. Nós perseveramos ou desistimos facilmente? Nossa oração é individual ou também coletiva? A igreja moderna muitas das vezes quer viver o que viveu Atos, o capítulo 2, mas ignora o que esta igreja viveu em Atos, o capítulo 1. Quer o fogo, mas evita o altar. Antes do vento, houve o silêncio. Antes do fogo, houve a oração. Antes da multidão, houve a unidade. Esse capítulo que nós lemos, de Atos 1, do 12 ao 14, nos ensina que o verdadeiro avivamento não começa no púlpito, não começa na visibilidade, mas começa no lugar secreto. E Deus, Ele continua procurando pessoas que obedecem sem questionar, que separam para buscá-lo, que perseveram em oração, que vivem em unidade, porque é nesse ambiente que o Espírito Santo se manifesta com poder. A orientação foi clara. Fiquem em um lugar juntos. A unidade da igreja é a condição para ele vir. Um lugar para se reunir é a maneira de o atrair, de atrair o poder de Deus, de atrair o mover do Espírito Santo. Deus tem algo para a sua igreja nesses dias, desde que nos reunamos com o propósito certo, provocar o mover sobrenatural do Espírito. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração, é para nós reavaliarmos como está a nossa caminhada no nosso individual como igreja e também no nosso coletivo, como corpo de Cristo, a nossa unidade da igreja relevante que Jesus deseja que nós venhamos ser. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Amanhã eu espero você para nós meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. Deus te abençoe tudo que você vai fazer, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te abençoe aonde você estiver. Eu espero você amanhã, até lá.